Boa tarde a todos. Konnichiwa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Queria agradecer em especial a direção da Japan Franchise Association, na pessoa do Sr. Yamamoto, o chairman, e do Sr. Ito, o CEO. というわけ、山本会長、それから伊藤専務理事をはじめとする日本フランチャイズチェーン協会に感謝を申し上げます。 Queria também fazer uma menção especial, na medida que fomos os coordenadores dessa iniciativa, a interface com a Japan Franchise, em nome da nossa associação de franchising. Queria muito agradecer a enorme colaboração e valiosa colaboração da Embaixada do Brasil aqui em Tóquio, que sem isso não seria possível este momento aqui também, que são os dois grandes promotores, a Japan Franchise e a Embaixada do Brasil. Então, queria agradecer ao primeiro secretário, o Sr. Fábio Schmidt, e que transmita ao embaixador esses nossos agradecimentos pessoais. Seria impossível. それから今回のセミナーの実現にあたって窓口となっていただいたブラジル大使館、特にファビオ・シュミット書記官に大使にぜひよろしくお伝えください。大使館がの仲介がなければ今回のようなセミナーは決して実現できませんでした。 Esta apresentação, na verdade, ela vai sofrer uma extensão, tendo uma complementação que nos foi pedida ontem na reunião com a Getro, de meu colega de diretoria da Associação Brasileira, Dr. Fernando Tardioli, que vai falar sobre aspectos legais vinculados à implantação no Brasil. で今回の発表ですけれども、追加で一つ発表させていただきます。当協会の役員であるフェルナンド・タルジオリ氏から、実は昨日のジェトロとの会合で要請があったわけですけれども、そのブラジルに進出するにあたっての法律的な問題点についてご説明をいただきます。 Portanto, a minha apresentação vai sofrer um certo resumo, né, sem perda da qualidade, para que eu possa dar o espaço dentro do horário que nós temos até as 5 da tarde. というわけで私の発表ですけれども、少し、中身の質は落とさずに、要約をしてですね、定刻の5時までに終えられるように少し、短くしたいと考えます。 Bom, o título dessa apresentação são Oportunidades de Negócios para Empresas Japonesas Franqueadoras no Brasil. この発表のタイトルですけれども、日本のフランチャイザーがブラジルで事業展開する上でのビジネスチャンスということです。 Essa apresentação vai complementar as duas apresentações anteriores, e nesse sentido ela vai ilustrar informações socioeconômicas sobre o Brasil. É muito importante que aqueles que possam pensar um dia em se desenvolver no Brasil em franchising do Japão tenham uma ideia, pelo menos aqui nesse momento, sobre o que é o Brasil como país e suas características socioeconômicas. で私の発表ですけれども、これまでに行われた2つの発表を補完するものであり、ブラジルの社会経済的な側面についてご説明するものです。この中で皆さんがいつの日かそのブラジルでフランチャイジング分野で事業展開をする場合に、ブラジルとは一体どういう国なのかと、どういう特徴を持った国なのかというのをご理解いただければと思います。 O primeiro ponto que nós precisamos de contextuar
é o tamanho do Brasil. E esse é um dado extremamente importante para os senhores do Japão. O Brasil é 22 vezes maior do que o Japão em território. まずブラジルについて真っ先に、重要なファクターとしてそのブラジルの国土の広さということが挙げられます。日本の約22倍の国土面積を持つ国でございます。O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, depois da Rússia, da China, dos Estados Unidos e do Canadá. ブラジルの面積ですけれども、世界で5番目、ロシア、中国、アメリカ、カナダに次いで5番目の国土面積を持っております。O Brasil hoje é um país de mais de 200 milhões de habitantes. 人口は2億人を超えております。O Brasil, na verdade, está dividido em 5 macro-regiões, que são 5 países dentro de um mesmo país. ブラジルは、実は5つの大地域に分かれておりまして、これはほとんど1つの国の中に5つの異なる国があるというに等しいものであります。O Brasil hoje é uma nação democrática, multicultural e multirracial, onde diversos povos vieram se instalar, se estabelecer, se desenvolver em paz, inclusive os japoneses, como já foi aqui comentado nessa apresentação. そして、ブラジルというのは民主主義国家であると同時に、多文化、多民族の国であります。さまざまな民族がブラジルに移住してきてそこに定住し、平和的に、住むことになりました。先ほどの発表にありましたように、その中には日本人の方々も含まれます。Além dos japoneses, que já foram aqui citados, as grandes colônias que influenciaram a cultura do Brasil, naturalmente, foram os portugueses, que descobriram o Brasil há 500 anos, os italianos, os espanhóis, os alemães, os coreanos, os árabes, os judeus, portanto, pessoas que vieram de todas as partes do mundo, estão hoje representadas e integradas no Brasil. そして、日本の方々以外にも、ブラジルにはその、移住してきた人々というのは例えばポルトガル人、500年前にブラジルを発見したポルトガル人をはじめ、イタリア人、スペイン人、ドイツ人、韓国人、アラブ人、ユダヤ人など世界中から、移民がブラジルに集まっております。No Brasil se fala uma língua que é a língua portuguesa. ブラジルで話されている言語はポルトガル語という言葉です。O português é uma língua muito semelhante ao espanhol. これポルトガル語というのはスペイン語によく似た言葉です。Gostaria de lembrar um fato histórico, é que no século XVI, por volta de 1500, os portugueses estiveram na costa do Japão, né? E essa presença portuguesa foi extremamente importante, sobretudo na cidade de Nagoya. そして、実は、ブラジルこの歴史的なものを想起しますと、1500年、の頃16世紀ですけれども、ポルトガル人は、日本にも、来たことがあります。O Brasil hoje tem 90% da sua população que se concentra em grandes centros urbanos. As duas grandes cidades do Brasil são São Paulo, onde que está a colônia japonesa, eu vou falar mais à frente, e o Rio de Janeiro. Essas duas mega cidades hoje concentram aproximadamente, somada com seus subúrbios, aproximadamente 60 milhões de pessoas. Portanto, praticamente 1/3 do Brasil vive num raio de 400 quilômetros. そしてブラジルの人口の 90% が都市部に住んでいます。
特に、サンパウロとリオデジャネイロという巨大都市、サンパウロというのは、後ほどお話しするように日系人のコロニアが集中しているところですけれども、このリオデジャネイロとサンパウロに約6000万人の人口、すなわちブラジル全体の3分の1の人口が半径 400km の範囲に居住しています。O Brasil até a década de 90 era um país extremamente jovem, mas o perfil do Brasil vem mudando em termos demográficos. Com a queda da natalidade, o Brasil hoje começa a ter uma população idosa e adulta extremamente importante. 実は90年代までブラジルというのは非常に若い国だったんですけれども、その後出生率の低下があり、現在では中高年の人口というのが比率というのが増えているわけです。Nós vamos falar agora um pouco sobre a economia do Brasil. 続いてブラジルの経済についてお話ししましょう。O ministro Fábio falou das relações comerciais e históricas e eu vou fazer alguns flashes sobre a economia brasileira. 先ほどファビオ書記官からブラジル経済について、ブラジルと日本の経済関係についてご説明したわけですけれども、私からもブラジルの経済のについてもう一度復習したいと思います。O primeiro dado mais importante para os senhores é que, assim como o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão, o Brasil é a 7ª maior economia do mundo. でブラジルの国土面積、これは世界5番目というふうにお話ししたわけですが、経済規模、こちらでは世界第7番目となっています。Ela é, portanto, a maior economia da América Latina. Do México para baixo, o Brasil é o maior país em termos econômicos e exerce uma forte influência geoeconômica sobre toda a América Latina, que fala o espanhol e não o português. そして、すなわち、中南米で最大の経済規模、メキシコから南では最大の経済規模を誇るわけです。したがいましてブラジルというのは、地理的経済的に、ポルトガル語を話さないスペイン語圏も含めて多大な影響力を持っていると。O Brasil hoje faz parte de um conceito que foi criado na década no começo dos anos 2000, chamado BRICS, o Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, e é um dos membros desse conjunto de países chamados emergentes. そしてブラジルというのは2000年代の初めに登場した新たな概念 BRICS というブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカという新興国の一角を占めています。Assim como a população do Brasil vem se modificando e evoluindo de jovem para adulta, idosa, a economia brasileira também vem se alterando o seu perfil ao longo dos últimos anos. そしてブラジルの人口構成ですけれども、非常に若い人口だったのが中高年、老年が増えてきたのと並行して経済の構造というのも変化をしています。Em outros tempos, a agricultura brasileira tinha um papel, uma representatividade muito grande em termos de participação no PIB. Hoje, na verdade, quase 70% do PIB brasileiro são representados pelos serviços. A indústria, 30%, e a agricultura, extremamente moderna, dinâmica e que deve aos japoneses, como foi apresentado tanto pelo ministro Fábio como pelo próprio Ricardo, o grande papel de celeiro do mundo. Hoje o Brasil é o principal exportador mundial de uma série de produtos como a soja, a carne, o café, o ferro, o suco de laranja, o frango, enfim,
todo esse conjunto de produtos alimentícios e extrativos minerais tem no Brasil o seu grande player mundial hoje. そして、主要部門ですけれども、サービスが約67割弱、それから製造業が3割、農業が 3% となっています。で、農業については先ほど、ファービオ書記官、それからその次の発表でもありましたけれども、極めて大豆ですとか肉、コーヒー、オレンジ、などが極めて世界でもトッププレイヤーとなっております。A economia brasileira ainda apresenta perfil relativamente desigual de distribuição de rendas, mas nos últimos anos vem tendo uma representatividade cada vez maior do que nós chamamos a classe média brasileira, que hoje já representa aproximadamente 52% da nossa pirâmide de renda. そして所得分配ですけれども、これは伝統的に不均衡、不平等だったんですが、近年はそれが改善しつつあり、現在では約 52% が中産階級に属しています。Eu gostaria também de apresentar alguns números que não estão nesse slide, falando sobre os números da economia brasileira projetados para esse ano, que seriam interessantes para os senhores terem uma ideia aqui no Japão, que tem uma realidade numérica totalmente diferente. こちらのグラフには出ていないんですが、ブラジル経済に関する今年の数字をいくつかお出ししたいと思います。日本にとっては重要な数字を持つと思います。O Brasil, nos últimos anos, vinha num crescimento muito acelerado da sua taxa de GNP, mas esse ano deverá fechar, segundo as estimativas, em não mais de 1%, né, o crescimento do PIB brasileiro. Então, 1% de PIB. まず GDP ですけれども、近年は極めて高い数字だったんですが、今年は約 1% 程度になる見込みです。A nossa taxa de inflação ainda é relativamente alta se comparada com países como o Japão. Deveremos fechar a taxa de inflação no Brasil esse ano com 6,5% ao ano. それからインフレ率、これは日本などの国に比べればまだ相当高いんですが、今年は 6.5% 程度でとなると見込まれます。E a nossa prime rate, ou a taxa básica de juros do Brasil, é uma das mais elevadas do mundo e está projetada e estabilizada em 11% ao ano. それからブラジルのプライムレート、これは世界でも最も高い数字の一つですけれども、年率 11% となる見通しです。Esses dados socioeconômicos são importantes para que os senhores imaginem um país que tem, né, uma grandeza, mas que tem números econômicos ainda muito diferentes, certamente, do que encontramos aqui no Japão. ということで、非常に大きな経済規模を持ちますが、このような経済指標は日本とは非常に異なっている国だということをご理解いただきたいと思います。Dado importante que eu queria trazer aqui é sobre o turismo. O Brasil sediou no mês de junho e julho a Copa do Mundo de Futebol, onde saímos numa situação não muito brilhante. まず観光についてですけれども、ワールドカップ、今年の6月から7月に、ブラジルは、ワールドカップを開催しました。結果は残念ながらあまり芳しくない結果に終わったわけですけれども。Mas nós não devemos nos esquecer que o Brasil estará novamente em evidência mundial nos esportes com os Jogos Olímpicos em 2016 na cidade do Rio de Janeiro, onde moro. ただ、この後もですね、実は2016年に、再び、私の住んでいる町でもありますが、リオデジャネイロでオリンピックが開催され、またスポーツ分野でブラジルは再び注目を浴びることになっております。
Estes grandes eventos esportivos têm obrigado o governo brasileiro a fazer grandes investimentos em infraestrutura, sobretudo em aeroportos, meios de comunicação, o que faz com que o país esteja numa fase de modernização nessas áreas. このような大規模スポーツイベントが開催されるということで、ブラジル政府もインフラ、空港ですとか通信といったインフラへの投資を行っており、それによってこれらが近代化されております。Com relação a hábitos de consumo, o brasileiro é um consumidor muito voltado para os chamados padrões ocidentais, né? Na medida em que sua colonização, como expliquei, foi basicamente vinda da Europa e da América. Então nós temos hábitos extremamente ocidentais no Brasil. 消費成功ですけれども、これは極めて欧米式のパターンと、先ほどお話しましたようにブラジルは、ヨーロッパとアメリカを主に、を中心として植民地として開発されましたので、その欧米式の生活パターンというのがベースになっています。Gostaria também de chamar a atenção que assim como a população está amadurecendo, as pessoas também no Brasil estão cada vez mais tendo que buscar serviços fora das suas casas. それからもう一つ、人口が極めて成熟しているということで、さまざまなサービスを自宅以外に求めるニーズが生まれているということが言えます。Até anos atrás era muito comum se ter uma pessoa na sua casa que cuidava, fazia comida, fazia limpeza. E hoje esse contexto, até por legislações sociais, está mudando. Então o brasileiro está adquirindo novas formas de consumo. 数年前までは、ブラジルではその家庭の中に誰かがいて、食事ですとか食事を作ったり清掃をするということが普通だったわけですけれども、さまざまな理由からそういう形が変化しております。法律的な変化もありましたし、それによってそういった生活のパターンが変化しているということがあります。Os hábitos também de pagamentos, a circulação de moeda no Brasil vem mudando. O brasileiro é hoje praticamente da classe média para cima, praticamente consome pagando através de cartões de crédito. Os cartões de crédito, portanto, são extremamente difundidos em todo o Brasil. それから支払い手段、貨幣の流通ですけれども、これも大きな変化を被っています。中産階級以上の人々は、の間ではそのクレジットカードで決済をするという形が普及していて、クレジットカードの普及というのは極めて高くなっています。Outro dado também bastante importante para os senhores, para amadurecerem, é que o Brasil tem um dos sistemas bancários mais eletrônicos do mundo. Qualquer transação pode ser feita instantaneamente de qualquer ponto do Brasil. それからもう一つ、ブラジルの銀行ですけれども、極めて電子化が進んでおりまして、ブラジルのあらゆる地点で瞬時に取引を行うことができます。Outro perfil extremamente importante para as franquias que desejem pensar no Brasil é que, como foi falado pelo nosso diretor, pelo Dr. Ricardo, o brasileiro tem, além do hábito de consumir pagando com cartão de crédito, tem mania de frequentar shopping centers. Hoje são mais de 400 unidades, já chegando a quase 500 unidades espalhadas por todo o Brasil.
それから、フランチャイズに進出したい方々にとって大きな要素ですけれども、先ほどヒカルド会長からもお話がありましたけれど、ブラジルの消費者というのは、クレジットカードでの支払いを好むと同時に、ショッピングセンターというのが極めて、好きで、現在全国に約400あり、500近くにまで増えております。ショッピングセンターの数が増えております。Outro aspecto importante para os senhores é que existe desenvolvimento muito acelerado das vendas do chamado e-commerce através da internet. それからもう一つ、インターネット経由の e コマースというのも非常に伸びております。E para fechar esse assunto, eu gostaria também de lembrar que tudo no Brasil é vendido parcelado, financiado, em 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 meses. それからもう一つ、ブラジルでは、あらゆるものが、分割払いが可能ですね。5回から10回、20、30、56回払いで、購入することができます。Bom. Então no Brasil tem um pouco de tudo, né? Tem um mercado de luxo e um mercado de classe média ávido para consumir, aonde que as principais marcas japonesas, né? E vamos começar a falar um pouco sobre elas, vão começar a aparecer. O Japão é conhecido pelo povo brasileiro por vários símbolos. でブラジルには全てのものがあるわけで、高級品市場もあれば中産階級向けの市場もあります。そして、ブラジルで日本が何によって知られているかというと、いくつかのブランドによって日本は知られているわけです。Os principais conceitos japoneses ou marcas japonesas conhecidas no Brasil são, naturalmente, o sushi e o sashimi, o macarrão, o lamen, né, como nós chamamos, os automóveis representados pela Honda, as câmeras fotográficas, o esporte, o judô, o kumon como ensino, o origami como uma terapia e as mangos, que também são muito conhecidas no Brasil. É muito importante salientar que no Brasil essas são as principais características que identificam para o brasileiro o que é o Japão. そして、こちらがそのブラジルでの日本のイメージを、特徴づけるものですけれども、まず、食品としての寿司、それからラーメン、うどん、そして、車、ホンダに代表される車、キヤノンに、代表されるカメラ、それから柔道に、代表されるスポーツ、教育の顧問、セラピーとして知られている折り紙、それから漫画などがあります。Os principais polos de desenvolvimento industrial japoneses no Brasil estão localizados em duas regiões, na região do Sudeste, principalmente em São Paulo. そして、日本の産業ですけれども、ブラジルでは、2つの地域に、日本の産業は集中しています。一つは、南東部のサンパウロ州。Como, por exemplo, o caso da fábrica da Honda, de carros Honda, né? 例えば、ホンダの自動車、乗用車の工場。E nós temos também uma presença muito importante das empresas japonesas, das indústrias japonesas, no chamado Polo Industrial de Manaus, na Amazônia, onde que, por exemplo, a fábrica da Canon fabricam as máquinas fotográficas para o Brasil e para exportação. そしてもう一つが、アマゾン地域にある、マナウスの工業団地に集中しています。例えばここでは、キヤノンがブラジル国内市場、そして輸出向けのカメラを生産しています。Só para ter uma ideia, quando eu falo no Brasil, uma coisa está localizada, uma indústria em São Paulo e outra está localizada em Manaus, isso significam quase 3.000 quilômetros de distância.
で、実はこのサンパウロに工場があると、マナウスに工場があるということなんですけれども、この2つの距離というのは約3000キロ離れております。Não. Acho que eu vi uma transparência aqui. Bom, a presença japonesa no Brasil já foi comentada, mas 80% dos japoneses estão localizados em São Paulo, principalmente numa região chamada o Bairro da Liberdade. E aqui eu tenho duas fotos só para mostrar a vocês que, se olharmos de longe essas fotografias, eu não sei se eu estou no Japão, aqui em Tóquio, ou se eu estou em São Paulo. でブラジルにおける日本という話はすでにしたわけですけれども、約8割の日系人がサンパウロに住んでいます。でこちらの写真2つ掲げましたが、ちょっと遠目に見たら東京なのかブラジルなのかちょっとわからないのではないかと思います。Para falarmos de franquias e de oportunidades de franquias japonesas no Brasil, eu acho que é importante também falar um pouco sobre a culinária japonesa no Brasil, né? Que eu acho que é interessante. そして日本のフランチャイズのブラジルにおけるビジネスチャンスということでしたら、ブラジルにおける日本食、和食についてもお話をした方がいいと思います。A comida japonesa já se introduziu dentro dos hábitos alimentares brasileiros. Então, ir a restaurante japonês já é uma rotina. 日本食、和食というのは実はブラジル人の日常的な食習慣の中に浸透しております。というわけで、その和食レストランに行くというのは一般的な日常生活のルーチンの中に組み込まれているということができます。A comida japonesa, então, é percebida pelos brasileiros como uma comida saudável. そして和食というのはブラジル人の間では健康的な食事というイメージが定着しています。Nos anos mais recentes, na área de franquias, houve um crescimento muito expressivo das chamadas temaquerias. そして近年ですけれどもフランチャイズ分野では手巻き寿司というジャンルが大変伸びています。Essas fotos são para os senhores terem uma ideia de alguns restaurantes ou algumas cadeias de franquias instaladas em shopping centers que vendem comidas japonesas e também muitas vezes comidas chinesas, asiáticas, coreanas, tailandesas, etc. O que é importante é que existe não só a comida japonesa, mas também esse canal de comidas asiáticas muito desenvolvidas no Brasil já, principalmente nos grandes centros e nos shopping centers. でこちらに挙げた写真ですけれども、主にショッピングセンター内のレストラン、もしくはレストランチェーンですね。で和食もありますし、中華料理、アジア系、韓国、タイその他の食事が出されているわけです。こういったアジア系も非常に強いということです。Então eu diria que em termos de comidas japonesas, em termos de franquias de comidas japonesas no Brasil, elas estão muito focadas no sushi e no sashimi, na temaqueria e na comida baseada no macarrão e no yakisoba, no udon ou no lamen, como vocês aqui chamam. そして和食のフランチャイズにおける和食ですけれども、寿司、刺身、それから手巻き、そしてヌードルですね、焼きそば、うどん、ラーメン等がメインになっております。Então, poderíamos pensar em oportunidades para as franquias japonesas no Brasil. 日本のフランチャイジングにとって、どのような分野にビジネスチャンスがあるのだろうかと。Primeira oportunidade seria
parte vinculada à alimentação, à comida japonesa, não naqueles segmentos que eu expliquei há pouco, o sushi, a temaki e os lamens. Existem outros conceitos de alimentação no Japão que poderiam ter sucesso no Brasil. まず第1番目ですけれども、食事、和食分野ですけれども、ただ先ほどお話したお寿司、手巻き、ラーメン以外の分野ですね、日本には、これら以外の和食のジャンルがあると思うんですけれども、それがブラジルで成功を収める可能性を持っていると思います。Neste ano, na feira de franchising de Nova York, havia um pavilhão da Jetro com 4 conceitos de alimentação japonesa que não tinha nada a ver com sushi, nem com temakis, nem com lamens ou udons. Então, existe um espaço, no meu ponto de vista, para esse tipo de conceito de alimentação, novos conceitos no Brasil. 例えば、今年のニューヨークで行われたフェアで、ジェトロは、和食の4つのコンセプトというのを展示されていましたけれども、お寿司や手巻き、ラーメン、うどんとは全く違うジャンルでした。ですから、私の見るところ、和食のその他の分野で、成功の可能性があるのではないかと考えます。E outro segmento que acho importante também, que poderia ter sucesso, seria o segmento ligado às coisas para casa, ou serviços para o lar. Como falei durante a apresentação, há uma mudança no perfil no Brasil em termos de modo de viver. Cada vez menos tem que se fazer as coisas, temos que ser mais práticos, como aqui a gente vê aqui no Japão. でもう一つの分野が家庭向けのサービスということで、先ほどお話したようにブラジル人の生活様式というものが変化して、いますので、自分たちで、家庭の中でやることができなくなっている、そういったものに対応するサービスというのが考えられるのではないかと思います。Portanto, aquelas empresas que pretendem se implantar no Brasil precisam de pensar primeiro em investir na ideia e analisar em profundidade a ideia do Brasil, através de um projeto piloto. したがいまして、ブラジルに進出を考えている方は、まずそのブラジルに進出するという考えに基づいて、さまざまなそのブラジルのことを詳しく調べるということから始めなければならないと思います。Esse projeto piloto vai dizer, das adaptações e das necessidades de ajustes ao conceito original aqui do Japão. そしてパイロットプロジェクトを作って、そのパイロットプロジェクトを進めながらさまざまなニーズの掘り下げですとか調整を行って、オリジナルの当初のコンセプトを修正していくというステップを踏む必要があると思います。E para encerrar a minha apresentação, eu queria convidar a todos, em nome da nossa associação, me permita, Ricardo, lembrar, aqueles que quiserem conhecer mais sobre o que é a franquia e o potencial do Brasil numa grande cidade, nós temos a nossa feira do franchising, que será realizada em São Paulo de 24 a 27 de junho de 2015. Sejam todos, desde já, convidados e muito bem-vindos. そして最後になりますけれども、もしそのブラジルのフランチャイジング市場がどんなものであるかと、大都市のフランチャイズがどんなものであるというかということを知りたいと皆様には、ぜひ、来年の6月24から27日にフランチャイジングエキスポというのを開催しますので、会長に代わりまして皆様をぜひこの場を借りてご招待を申し上げたいと思います。E portanto eu queria me despedir dizendo sayonara. 最後になります。これで終わります。